Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Késia e hoje vocês vão ter a aula da Escola Bíblica Dominical, certo? Nós não podemos ir para a igreja e por isso vocês vão ter que assistir a aula por meio de vídeos. Então, semana passada, o tio Marcos deu aula sobre o Reino Unido, vocês lembram? Vocês lembram que ele falou de Davi, de Salomão, de Samuel? E hoje a gente vai falar mais sobre Salomão. Salomão era filho de Davi, mas calma aí, antes da gente começar a gente tem que fazer o quê? Orar. Então vamos orar, todo mundo comportado, em silêncio, fechando os olhos e orando ao Senhor. Deus não gosta que a gente fique se mexendo, fazendo zoada, conversando enquanto a gente vai orar. Então vamos lá, fechar os olhinhos, todo mundo, certo? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada pela minha vida, pela minha família e muito obrigada pela aula da escola bíblica, que eu possa aprender tudo que for passado. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar a nossa aula. E como semana passada eu já disse para vocês, o título da lição foi Reino Unido. Essa semana, o título da lição é Reino Dividido. Por quê? Vocês vão descobrir. E a palavra-chave dessa lição é mordomia. Mas o que é mordomia? Mordomia é como se fosse administrar, cuidar de uma coisa. E na Bíblia quer dizer administrar, cuidar das coisas que Deus nos dá. Por exemplo, Deus nos dá roupas, Deus nos dá a nossa casa, os nossos brinquedos, os nossos materiais escolares, não é verdade? E também Deus nos dá a igreja, Deus nos dá os materiais que a gente usa na igreja. E a gente tem que cuidar de tudo isso muito bem, porque nós somos mordomos de Deus e a gente tem que cuidar das coisas de Deus muito bem, certo? Para começar, nós vamos falar de quem mesmo? De Salomão. Salomão era filho de Davi. Vocês lembram de Davi que derrotou Golias? Pois é, Salomão era filho de Davi. E ele se tornou rei depois que Davi morreu. Ele era um rei muito bom, um rei muito justo e um rei que agradava o coração de Deus. Mas um dia Deus chegou para ele e disse assim: olha, Salomão, você não pode casar com mulheres estrangeiras. O que são pessoas estrangeiras? São aquelas que vêm de outros países. Por exemplo, a gente mora no Brasil. E se alguém vir lá dos Estados Unidos para cá, essa pessoa é estrangeira. Da mesma forma que eu, que moro no Brasil, vou lá para os Estados Unidos. Eu vou ser estrangeiro lá, certo? E Deus disse para os homens de Israel: não casem com mulheres estrangeiras. Mas Salomão, ele desobedeceu a Deus, sabe? Olha, Salomão, ele casou com 1000 mulheres. Vocês acreditam nisso? 1000 mulheres, são muitas mulheres. E casando com essas mulheres, 1000 mulheres estrangeiras, Salomão começou a se afastar de Deus, porque essas mulheres estrangeiras, elas adoravam deuses falsos, deuses que não existiam. E Salomão começou a adorar esses deuses. E o Senhor, Deus verdadeiro, não gostou de forma nenhuma disso. Então, Deus disse assim para Salomão: Salomão, você me desobedeceu, você errou comigo e agora eu vou tirar o reino de você. Deus, ele tirou o reino, ele prometeu tirar o reino de Salomão. Mas, como ele amava muito Davi, que era o pai de Salomão, e Davi foi muito bom, era alguém que Deus amava muito, ele disse para Salomão assim:
Salomão, você não vai ser mais o rei de todo Israel. Os seus descendentes vão ser rei apenas de uma parte. Então Deus fez isso, dividiu o reino, 10 tribos para Jeroboão, que era um homem que Deus gostava, e deixou 2 tribos para o filho de Salomão. Isso só ia acontecer quando Salomão morresse. E quando Salomão morreu, o seu filho Roboão ficou com 2 tribos de Israel e Jeroboão com 10. E assim que aconteceu. Isso mostra que a gente precisa obedecer a Deus, sermos servos do Senhor, cuidar daquilo que Ele nos deu. Por isso que a palavra-chave da nossa lição é mordomia, cuidar das coisas de Deus. Vocês acham que Salomão cuidou das coisas de Deus depois que ele casou com essas mulheres e começou a adorar outros deuses? Deuses falsos? Deuses estrangeiros? De forma nenhuma. Ele não cuidou mais das coisas de Deus, não adorou mais a Deus, não foi mais ao templo, não oferecia sacrifícios. E dessa forma Deus ficou muito triste com Salomão. E a gente não quer desagradar a Deus, não é verdade? Por isso, a nossa atividade de hoje vai ser a seguinte: peça pro seu pai, pra sua mãe, sua tia, quem tiver aí, chama ele pra gente dizer como vai ser a atividade. Vocês vão anotar as coisas que Deus deu pra vocês, certo? Pode anotar o que você quiser. É a sua cama, os seus brinquedos, e vocês vão escrever o que vocês têm, como vocês têm cuidado dessas coisas. Vocês têm cuidado bem? Vocês têm lavado o tênis de vocês? Vocês têm guardado os brinquedos no lugar? Ou vocês têm quebrado os brinquedos? Vocês têm desorganizado o quarto e vocês não cuidam daquilo que Deus deu? Essa é a palavra de hoje, sobre cuidar das coisas que Deus nos deu. Deus resolveu que Salomão e a sua família, os seus filhos, não iriam mais governar Israel por completo, porque ele magoou, desobedeceu a Deus, certo? E agora nós vamos orar para encerrar a aula, e não esqueçam de fazer a atividade de dizer como vocês estão cuidando das coisas que Deus dá para vocês, porque é muito importante. Vamos orar? Novamente todo mundo comportado, em silêncio, para a gente terminar a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo de aula, que o Senhor abençoe cada criança, cuide de cada uma, e que essa palavra possa ser colocada no coração delas, Pai, que elas possam entender aquilo que o Senhor deseja dizer a elas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Tchau, gente!